Hoje, agradeça antes de gastar e veja Deus multiplicar suas finanças. Oração de prosperidade. Hoje é o dia em que o céu quer falar com o seu coração. Há momentos na vida em que tudo parece pesado, em que as contas não fecham, em que a mente se enche de preocupações e o medo tenta substituir a fé. É exatamente nesse instante que Deus estende a mão e diz: pare, respire, agradeça, porque é no silêncio da gratidão que Ele começa a agir. Não é sobre pedir mais, é sobre reconhecer o que já foi dado. Quantas vezes você orou pedindo respostas, bênçãos, soluções e sentiu que o céu permaneceu em silêncio? Talvez o silêncio não seja ausência. Talvez o silêncio seja um convite. Deus não deixou de ouvir. Ele apenas espera que o seu coração se lembre do que já recebeu. Porque quando você se esquece de agradecer, o coração se fecha para o milagre. Mas quando você agradece, mesmo sem ver, o céu inteiro se move a seu favor. A gratidão é uma chave espiritual. Ela abre portas que a ansiedade mantém fechadas. Ela muda a atmosfera da alma. Um coração grato não precisa de provas para crer. Ele crê porque já reconhece o amor de Deus em cada detalhe da vida. A gratidão é o terreno onde a prosperidade floresce. E é por isso que este momento não é apenas uma oração, é uma transformação. Enquanto você ouve esta mensagem, imagine Deus te olhando com ternura e dizendo: filho, filha, eu sempre estive aqui. Antes mesmo que você pedisse, eu já cuidava de tudo. Esse é o poder de agradecer antes de gastar, antes de planejar, antes de temer. A gratidão é o início de toda multiplicação. É ela que faz o pouco se tornar muito. Nos próximos momentos você vai compreender que Deus não deseja apenas suprir suas necessidades. Ele quer ensinar o segredo que liberta da escassez e conduz à verdadeira abundância. E tudo começa por um simples gesto: agradecer. A voz de Deus que acalma e ensina. Deus não fala no barulho das preocupações, nem no desespero dos pensamentos acelerados. A voz dele se manifesta quando o coração decide silenciar o medo e abrir espaço para a fé. É uma voz suave, firme e serena. Não exige, não ameaça, apenas convida. E neste momento, essa voz te chama a um novo entendimento. Você não precisa viver pedindo, porque o Pai já sabe de tudo o que o seu coração precisa. Quando você dobra os joelhos e começa uma oração apenas para pedir, o foco se volta para o que falta. Mas quando você ora para agradecer, a alma reconhece que Deus já tem cuidado de cada detalhe. E é nesse reconhecimento que a paz substitui a angústia. Agradecer antes de receber é uma forma de fé pura, porque revela confiança no Deus que age no invisível. Deus sussurra aos corações atentos: agradeça, mesmo que o dia pareça escuro. Eu ainda estou escrevendo a sua história. Cada palavra de gratidão se torna uma semente. E como toda semente, ela não mostra frutos no mesmo instante, mas está viva, germinando, se preparando para florescer. A oração da gratidão é o solo fértil onde o milagre começa a nascer. Quantas vezes você olhou para a sua vida e pensou que não havia nada para agradecer? Talvez porque o mundo te ensinou a enxergar o que falta e não o que permanece. Mas hoje, Deus quer abrir seus olhos espirituais para enxergar que a respiração, o pão, o teto e até o simples fato de poder ouvir esta mensagem já são expressões do amor divino. A voz de Deus não apenas conforta, ela transforma. Quando você aprende a ouvir, ela reorganiza o caos interior e mostra o caminho de volta à paz. A gratidão não é um sentimento passageiro. É um estado de consciência espiritual. É a lembrança constante de que o Criador continua sustentando tudo, inclusive você. Nos próximos tópicos, você vai descobrir a essência da gratidão, o motivo pelo qual ela é a base de toda a prosperidade e o primeiro passo
para ver Deus multiplicar o que você tem. A essência da gratidão. A gratidão não é apenas uma emoção, é uma escolha espiritual. É o ato consciente de olhar para a vida e enxergar Deus em cada detalhe, mesmo quando nada parece favorável. Ser grato é reconhecer que há propósito na espera, sentido na escassez e sabedoria até nas perdas. É admitir que o controle nunca esteve em nossas mãos, mas sempre nas mãos do Pai. Quando o coração aprende a agradecer, ele muda o modo de ver o mundo. A gratidão tira o foco da falta e coloca os olhos na presença de Deus. O que antes parecia pouco, torna-se suficiente. O que antes parecia impossível, começa a se transformar. Não é mágica, é fé em movimento. O milagre começa quando o coração entende que o "Obrigado, Senhor" tem mais poder do que o "Me ajuda, Senhor". A Bíblia revela esse princípio diversas vezes. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, antes de pedir mais, ele agradeceu pelo pouco. A multiplicação veio depois da gratidão. Esse é o padrão do reino. O reconhecimento vem antes da abundância. E quando o homem decide agradecer, ele se alinha à frequência de Deus e tudo começa a fluir. Talvez você se pergunte: como posso agradecer se tudo está difícil? A resposta está na fé. A gratidão não ignora a dor, mas encontra em meio à dor um motivo para permanecer em paz. Quando você agradece por estar vivo, mesmo cercado de desafios, está dizendo ao universo espiritual: eu ainda creio. E Deus honra quem crê. A gratidão é o primeiro degrau da prosperidade verdadeira. Ela transforma o coração e abre espaço para o novo. Quem agradece no pouco se torna digno de receber muito, porque mostra que aprendeu a cuidar do que já tem. O ingrato desperdiça bênçãos porque não as enxerga. O grato multiplica tudo o que toca, porque valoriza até o que o mundo chama de insignificante. No caminho da fé, a gratidão é a semente e a prosperidade é o fruto. O que você planta com palavras de reconhecimento, colhe em forma de paz, oportunidades e milagres. Deus se move onde há corações agradecidos, porque a gratidão atrai sua presença. Nos próximos tópicos, você aprenderá como praticar essa gratidão de forma viva e diária, transformando cada ação em uma oração silenciosa. Verá que o segredo da prosperidade não está no esforço, mas no estado de espírito que reconhece Deus em todas as coisas. A prática espiritual que muda tudo. A gratidão se torna real quando deixa de ser apenas uma palavra e passa a ser uma prática. É no cotidiano que ela ganha força, quando o coração aprende a agradecer mesmo nas pequenas coisas. O amanhecer, o alimento, um gesto de carinho, um novo dia que Deus concede. Não é necessário esperar grandes milagres para reconhecer a presença do Pai. É justamente o reconhecimento das pequenas dádivas que abre as portas para as grandes. Comece o seu dia agradecendo. Antes de pensar em contas, prazos e obrigações, feche os olhos e diga: Senhor, obrigado por este novo dia. Agradeça pelo ar, pela força que ainda resta, pela esperança que insiste em não morrer. Essas palavras simples elevam o espírito e limpam a mente, porque onde há gratidão, não há espaço para desespero. A alma que agradece começa o dia alinhada com o céu, pronta para ver oportunidades onde antes só via problemas. A prática espiritual da gratidão é também uma escolha contra o medo. Toda vez que você se preocupa com o que falta, sem perceber, alimenta a escassez. Mas quando agradece, mesmo sem entender, está declarando: eu confio em Deus. Essa confiança silenciosa tem poder. Ela muda decisões, atrai soluções e abre caminhos que a lógica não explicaria. Seja constante nesse exercício espiritual. Tenha momentos específicos do dia para agradecer. Escreva, fale em voz alta, ore em silêncio.
O importante é que o coração permaneça desperto. Cada palavra de gratidão é uma semente plantada em solo fértil. E todo solo fértil, mais cedo ou mais tarde, dará frutos. É importante entender que agradecer não significa negar as dificuldades. Significa encará-las com fé. Significa escolher enxergar a mão de Deus agindo nos bastidores, preparando aquilo que você ainda não vê. É dizer: Pai, mesmo que o milagre ainda não chegou, eu te louvo porque sei que estás trabalhando por mim. A vida muda quando você aprende a agradecer antes de receber. A mente se acalma, a fé se fortalece e o coração encontra direção. O que antes era motivo de angústia passa a ser oportunidade de crescimento, e é exatamente aí que o impossível começa a acontecer. Nos próximos tópicos, você descobrirá que essa prática da gratidão é também a base da verdadeira prosperidade. Verá que prosperar é mais do que acumular bens. É viver com o coração em paz, confiando que Deus multiplica tudo aquilo que é colocado em suas mãos. A prosperidade que nasce da paz. A prosperidade não começa na conta bancária, mas na alma. Ela nasce no instante em que o coração encontra descanso em Deus e compreende que o verdadeiro sustento vem dele. A prosperidade é um reflexo da paz interior, e essa paz só floresce em corações gratos. Quando você aprende a agradecer, começa a perceber que o valor da vida não está em quanto possui, mas em quanto reconhece a presença divina nos detalhes. O mundo ensina que prosperar é acumular. Deus ensina que prosperar é confiar. O mundo diz que você precisa correr atrás de tudo. Deus diz: busque primeiro o meu reino e todas as coisas serão acrescentadas. Essa é a diferença entre viver de esforço e viver de propósito. Aquele que deposita sua fé no controle humano vive cansado. Aquele que entrega sua vida nas mãos do Criador vive em descanso. E é nesse descanso que o favor de Deus age. A paz é o terreno onde a abundância cresce. Um coração ansioso não percebe as oportunidades, mas um coração em paz enxerga o agir divino até nas situações mais desafiadoras. A prosperidade verdadeira é fruto de uma mente em ordem, livre da comparação e do medo. Quando a alma se aquieta, o Espírito Santo trabalha, e quando ele trabalha, tudo o que estava travado começa a fluir. A gratidão é o canal que liga você a essa paz. Agradecer é soltar o controle e permitir que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Cada obrigado, Senhor, é uma declaração de fé, um lembrete de que nada falta para quem confia. Mesmo que os recursos sejam pequenos, o coração grato vê abundância. Mesmo que os caminhos pareçam estreitos, a fé enxerga o horizonte. Deus multiplica o que é colocado nas mãos dele com confiança. Não é sobre ter muito, é sobre reconhecer que tudo vem do mesmo Pai que multiplica o pouco de quem acredita. E quando a paz se instala, a prosperidade chega de forma natural, porque o coração já aprendeu a depender do céu. Nos próximos tópicos, você verá como essa prosperidade se manifesta de forma prática e espiritual. Entenderá que a oração é mais do que palavras. É um ato de liberação, uma semente de fé que rompe a escassez e faz florescer a abundância de Deus na sua vida. A oração que liberta da escassez. A escassez não começa na carteira, mas na mente. Ela nasce quando o coração se esquece de quem é a fonte de toda a provisão. Muitos passam a vida pedindo mais, sem perceber que ainda não aprenderam a valorizar o que já possuem. A oração que liberta da escassez não é uma lista de pedidos, é um diálogo de fé. É o momento em que a alma reconhece que Deus continua no trono, mesmo quando as circunstâncias parecem contrariar. Quando você ora agradecendo, algo muda dentro de você. A mente se acalma, o medo perde força e a confiança cresce.
A oração de gratidão cria uma nova atmosfera ao seu redor, atrai oportunidades, inspira soluções e desperta em você a capacidade de ver o que antes passava despercebido. O grato enxerga possibilidades, onde o ingrato só vê limitações. Essa oração é uma semente espiritual. Quando você planta gratidão, colhe multiplicação. O solo do coração precisa ser preparado para receber a abundância, e a ferramenta que prepara esse solo é a gratidão. É como se cada obrigado, Senhor, fosse uma enxada espiritual que quebra as pedras da incredulidade e abre espaço para o fluir da provisão divina. A escassez prende, mas a gratidão liberta. Enquanto o medo diz, não vai dar, a fé responde, Deus proverá. A oração te ensina a mudar a linguagem interna, e é aí que o milagre começa. Quando os lábios declaram fé, a alma aprende a crer. E quando a alma crê, o céu se move. A libertação da escassez acontece no exato momento em que você entende que Deus não te criou para viver em falta, mas em plenitude. A prosperidade não é pecado, é promessa. O pecado é esquecer que ela vem de Deus. Ele não deseja que você viva contando moedas, mas testemunhando multiplicações. Porém, ele só confia a abundância nas mãos de quem aprendeu a agradecer. Quando você se ajoelha para orar com o coração grato, o Espírito Santo age como um jardineiro. Ele remove as raízes do medo, arranca a erva da comparação e planta sementes de confiança. A partir desse momento, a escassez deixa de ter poder, porque o seu coração se torna o solo onde a abundância cresce naturalmente. Nos próximos tópicos, você vai entender como essa libertação se transforma em crescimento espiritual. Descobrirá que a fé madura nasce da gratidão constante e que a verdadeira prosperidade começa quando o coração aprende a descansar nas promessas de Deus. Um chamado de fé e maturidade espiritual. A fé que amadurece não é aquela que vive pedindo provas, mas a que aprende a permanecer firme mesmo quando o silêncio de Deus parece longo. O amadurecimento espiritual começa quando você compreende que a gratidão é uma expressão de confiança. A fé infantil pede com ansiedade, a fé madura agradece antes de ver. Essa é a diferença entre esperar o milagre e viver já dentro dele. Deus não quer que você apenas creia quando tudo está dando certo. Ele quer que você mantenha a chama acesa, mesmo quando o vento sopra forte. A maturidade espiritual é o estágio onde a alma entende que o tempo de Deus nunca é atraso, é preparo. O coração que confia não se apressa, porque sabe que a espera faz parte do plano. E enquanto espera, agradece. A gratidão é a linguagem dos que confiam no propósito, não nas circunstâncias. A fé amadurecida também aprende a ver com os olhos do Espírito. Onde há deserto, ela enxerga oásis. Onde há escassez, ela vê oportunidade de testemunhar. A fé que agradece antes é a fé que move montanhas, porque o coração grato já vive como se o milagre tivesse acontecido. É uma fé que não precisa entender para obedecer, nem ver para acreditar. Quando o coração alcança esse nível de entendimento, algo muda no relacionamento com Deus. A oração deixa de ser um pedido constante e se torna um diálogo de amor. A fé não é mais uma tentativa de convencer o céu, mas um descanso confiante no que já foi prometido. E Deus se agrada dessa fé, porque ela reflete o caráter de quem realmente confia no Pai. A maturidade espiritual é o estágio onde o crente deixa de buscar sinais e passa a ser o próprio sinal. Ele se torna exemplo vivo de esperança, serenidade e sabedoria. A gratidão diária molda o caráter, elimina a impaciência e ensina que prosperar é caminhar de mãos dadas com a vontade de Deus. O amadurecimento da fé também liberta da comparação.
O coração grato entende que cada um tem o seu tempo, o seu processo e a sua colheita. Apressar o plano divino é desperdiçar o aprendizado que vem com o processo. Quando você confia, entende que cada espera traz um propósito e cada resposta tem um tempo certo. Nos próximos tópicos, você verá como essa fé amadurecida se transforma em uma atitude ativa de oração e entrega. Aprenderá a transformar gratidão em ação e a semear palavras que produzem resultados espirituais e materiais duradouros. A gratidão que se transforma em ação. A verdadeira gratidão não se limita às palavras, ela se revela nas atitudes. É fácil agradecer com os lábios, mas Deus observa o coração e as escolhas que fazemos após orar. A gratidão autêntica transforma o modo de viver, o modo de falar e o modo de reagir diante dos desafios. Quando ela amadurece, deixa de ser um sentimento e se torna uma prática constante, uma expressão viva de fé. Quem é grato demonstra isso cuidando bem do que já recebeu. A pessoa grata administra o pouco com excelência, porque entende que a abundância nasce da fidelidade nas pequenas coisas. Quando o coração reconhece que tudo vem de Deus, o desperdício desaparece e o senso de propósito cresce. Gratidão é também responsabilidade. Quem agradece pelo que tem está dizendo a Deus que é digno de receber mais. A gratidão em ação é visível nas decisões diárias. Ela se manifesta quando alguém escolhe perdoar em vez de guardar rancor, quando ajuda mesmo sem ter muito, quando fala com esperança em vez de queixa. Cada atitude movida por gratidão se torna uma oração silenciosa que sobe ao céu. Deus escuta essas orações que não precisam de palavras, porque elas são feitas com gestos. Essa prática muda o ambiente em volta. Um lar com pessoas gratas é um lugar onde a paz habita. O trabalho de alguém que agradece antes de reclamar se torna mais leve e produtivo. A saúde emocional melhora, porque a mente que agradece se liberta da comparação e do medo. A gratidão é o antídoto da ansiedade. Ela ensina a mente a confiar e o coração a descansar. Deus multiplica tudo o que é usado com gratidão. A mesma quantia, o mesmo tempo, os mesmos dons produzem resultados maiores quando consagrados com reconhecimento. É por isso que Jesus ensinou que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. A gratidão abre portas que o esforço sozinho jamais conseguiria abrir. Quando a gratidão se transforma em ação, ela gera movimento. O grato não espera o milagre, ele se torna parte dele. Ele planta, cuida, abençoa e confia. E quando o coração está nessa frequência, o impossível se torna provável e o provável se torna certo. Nos próximos tópicos, você aprenderá como manter essa atitude viva, transformando a gratidão em um estilo de vida que atrai a presença constante de Deus e sustenta a prosperidade em todas as áreas da vida. A presença de Deus que sustenta a prosperidade. A verdadeira prosperidade não é uma fase, é um estado sustentado pela presença de Deus. Quando o coração permanece em gratidão, a alma se torna morada do Espírito Santo. É essa presença que mantém tudo em equilíbrio, que protege o que foi conquistado e dá direção para o que ainda virá. A prosperidade fora da presença de Deus é como uma casa construída sobre areia. Pode parecer firme por um tempo, mas não resiste às tempestades. Deus não deseja apenas te abençoar, Ele deseja habitar em você. A presença dele é a maior riqueza que alguém pode ter. Quando ela se manifesta, a mente se acalma, a fé se fortalece e a vida entra em ordem. É impossível permanecer na escassez quando o coração está cheio da presença divina, porque essa presença transforma o modo de pensar e sentir. Onde antes havia medo, nasce confiança. Onde havia falta, surge visão. Onde havia desânimo, floresce esperança.
A prosperidade sustentada por Deus não se perde, porque ela não depende das circunstâncias. Mesmo quando os recursos diminuem, o coração continua cheio. Mesmo quando os ventos mudam, a paz permanece. É a prosperidade que nasce da certeza de que o mesmo Deus que abençoa é o que sustenta. E quem vive com essa consciência não teme o amanhã, porque sabe que o Deus que multiplicou ontem é o mesmo que proverá hoje. A presença divina também traz discernimento. Ela ensina quando avançar e quando esperar, quando falar e quando calar. O Espírito Santo guia o grato, porque o coração agradecido é mais sensível à voz de Deus. Quem vive reclamando se perde em ruídos. Quem vive agradecendo escuta com clareza. E é essa escuta interior que conduz o homem próspero a tomar decisões certas, na hora certa, sem se deixar enganar pelas aparências. Viver na presença de Deus é o segredo para manter o que foi conquistado. A prosperidade sem Ele é temporária, mas com Ele é eterna. E essa presença é atraída por um coração humilde, obediente e cheio de gratidão. Não é necessário fazer muito para agradar a Deus. Basta reconhecer com sinceridade o quanto dependemos dele. Nos próximos tópicos, você aprenderá como essa presença se renova diariamente através da oração e como manter o coração sensível para nunca perder o contato com o Pai, mesmo nos dias de luta. A oração que renova a presença. A oração é o sopro que reacende a chama da presença de Deus. Não é uma repetição mecânica de palavras, é um encontro vivo entre o Criador e a criatura. Quando o coração ora com gratidão, ele se torna um altar. E todo altar atrai o fogo da presença divina. Essa é a oração que renova, porque não nasce da necessidade, mas do amor. Muitos oram apenas quando algo falta, e por isso vivem entre altos e baixos espirituais. Mas aquele que ora todos os dias para agradecer, mantém a conexão constante com o céu. Essa constância cria alicerces firmes, e mesmo quando os ventos da vida sopram, a fé não se abala. A oração de gratidão é o elo que sustenta a alma em tempos de abundância e também em tempos de prova. Orar é abrir espaço para que Deus fale. É dizer: Pai, eu confio em Ti mais do que nas minhas circunstâncias. Quando o grato se ajoelha, ele não pede coisas, ele pede direção. Ele sabe que a presença de Deus vale mais do que qualquer resposta imediata. E quando essa presença se manifesta, tudo o que é confuso se esclarece, tudo o que é pesado se torna leve, e tudo o que era medo se transforma em fé. A oração diária é como o alimento do espírito. Assim como o corpo precisa de sustento, a alma também precisa. E nada alimenta mais a alma do que agradecer. Cada vez que você diz, obrigado, Senhor, está fortalecendo a ponte entre você e o céu. Essa prática te mantém desperto, sensível à voz de Deus e pronto para receber novas instruções. Deus se agrada da oração sincera. Ele não busca palavras bonitas, mas corações verdadeiros. Quando você ora com sinceridade, mesmo sem saber o que dizer, o Espírito Santo traduz o seu silêncio em louvor. Essa é a profundidade da oração de gratidão. Ela comunica o que as palavras não conseguem expressar. A presença divina se renova em cada oração que nasce do reconhecimento. Quanto mais você agradece, mais percebe a presença dele em tudo, nos detalhes, nas conversas, nos imprevistos. A oração é a lembrança de que nunca estamos sozinhos, mesmo quando ninguém mais parece nos compreender. Nos próximos tópicos, você verá como encerrar esse ciclo espiritual com plenitude, permitindo que a gratidão se torne não apenas uma prática, mas uma identidade. A marca de quem vive guiado pela presença e pela abundância de Deus. O encerramento com paz e presença divina. Agora que você caminhou por esta jornada de fé, pare por um instante e respire. Sinta a calma se espalhar dentro de você. A presença de Deus está aqui, tão real,
quanto o ar que entra pelos seus pulmões. Ele sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você duvidou, mesmo quando achou que não tinha mais forças. Hoje, Ele quer apenas que você descanse. A paz que vem de Deus não é o silêncio da ausência de problemas, é a certeza da presença dEle em meio a cada desafio. Feche os olhos e permita que esta verdade toque o seu coração. A gratidão é a linguagem do reino. Quando você agradece, o céu se abre. Quando o coração se enche de reconhecimento, o Espírito Santo encontra espaço para agir. É nesse instante que a alma se alinha com o propósito divino e a prosperidade espiritual começa a se manifestar também nas áreas materiais. Nada é pequeno quando nasce de um coração grato. O alimento simples se torna banquete, o lar modesto se transforma em refúgio, o trabalho difícil se converte em missão. Tudo muda quando o olhar reconhece Deus em cada detalhe. A gratidão não é apenas uma virtude, é uma forma de adoração. É o louvor que antecede o milagre, é o obrigado que prepara o terreno para o receba. Hoje, Deus te convida a continuar esse caminho. Que cada amanhecer comece com agradecimento, que cada noite termine com reconhecimento, que o seu coração aprenda a ver bênçãos onde outros veem rotina e que seus lábios jamais se cansem de louvar. A abundância que você procura começa dentro de você e o Espírito de Deus é quem a faz transbordar. A presença divina é o bem mais precioso que alguém pode possuir. Ela é refúgio, direção e força. Ela é a voz que acalma, o toque que cura e a sabedoria que orienta. Quem vive em gratidão não perde o rumo, porque o grato anda de mãos dadas com o Criador. A gratidão mantém viva a chama da fé, sustenta o ânimo e molda o caráter segundo o coração de Deus. Hoje, você não precisa pedir nada. Apenas feche os olhos e diga: Senhor, obrigado. Obrigado pelo que tenho, pelo que sou e pelo que ainda virá. Porque tudo o que vem de ti é perfeito. Agradeça antes de gastar, antes de agir, antes de temer. E veja Deus multiplicar tudo o que foi colocado em suas mãos. Agora você pode seguir em paz. A gratidão abriu o caminho. A fé sustentou a jornada e a presença de Deus selou o seu destino. Que essa mensagem permaneça em você como uma semente viva, lembrando todos os dias que a abundância começa quando o coração aprende a agradecer.